Conhecimentos Pedagógicos apresenta Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, Lei nº 8.069 de 1990, atualizada até a Lei 12.962 de 2014. O Estatuto da Criança e do Adolescente é dividido em duas partes, parte geral e parte especial. A parte geral trata das disposições preliminares dos direitos fundamentais e também da prevenção. A parte especial trata da política de atendimento, das medidas de proteção, da prática de ato infracional, das medidas pertinentes aos pais ou responsável, do conselho tutelar, do acesso à justiça e dos crimes e das infrações administrativas. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. O Estatuto aplica-se excepcionalmente às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, nos casos expressos em lei. A criança e o adolescente gozam de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Doutrina da proteção integral é defendida pela ONU com base na Declaração Universal dos Direitos da Criança e é um reflexo direto do que está em nossa Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 227 e 228. De acordo com a concepção de proteção integral que sustenta o Estatuto, as crianças e também os adolescentes são sujeitos de direitos e são também pessoas em desenvolvimento. Por isso é necessário medidas políticas, normas de proteção especial. Por lei ou por outros meios, devem ser assegurados à criança e ao adolescente todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos. Direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Estatuto da Criança e do Adolescente, Direitos Fundamentais. Do direito à vida e à saúde. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde
mediante políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Neste direito fundamental, encontramos medidas para o perfeito desenvolvimento da criança desde o ventre materno. É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal. A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se aos princípios de regionalização e hierarquização do sistema. A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal. Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré- e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. A assistência psicológica também deve ser prestada a gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos, identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades ao metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. É assegurado, por intermédio do Sistema Único de Saúde, atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Receberão atendimento especializado a criança e o adolescente portadores de deficiência. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção serão obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. Vamos passar agora para uma visualização geral do direito à vida e à saúde. À gestante é assegurado o atendimento através do Sistema Único de Saúde, ou SUS. O poder público deve propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz, ou seja, à pessoa que amamenta, e proporcionar assistência psicológica tanto à gestante quanto à mãe. Lembrando que a assistência psicológica será durante o período pré- e pós-natal.
inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal, ou seja, como forma de identificar e tratar com antecedência distúrbios em que algumas mães apresentam após o parto, acabando por rejeitar o filho ou, em caso extremo, abandoná-lo ou praticar o infanticídio. A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal. Em relação ao aleitamento materno, as instituições dos empregadores propiciarão condições adequadas. Os hospitais são obrigados a manter registro das atividades, a identificar os recém-nascidos, realizar exames visando diagnóstico, fornecer declaração de nascimento e manter alojamento conjunto que possibilite ao recém-nascido a permanência junto à mãe. A norma relacionada à identificação abrange medidas de segurança que visam impedir a ocorrência de troca de bebês ou mesmo a subtração de incapazes nos estabelecimentos de saúde. O Sistema Único de Saúde deve assegurar atendimento integral à saúde da criança e do adolescente. Serão comunicados ao Conselho Tutelar os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente. A Justiça da Infância e da Juventude serão obrigatoriamente encaminhadas a gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção.